Capítulo 83. 5. As sombras encaravam Sun-Ni, e Sun-Ni encarava as sombras. Depois de um tempo, a situação ficou um pouco constrangedora. Sun-Ni se mexeu um pouco e perguntou hesitante, vocês não vão fazer nada? As sombras não reagiram, permanecendo tão imóveis e silenciosas como estavam desde o início. Na verdade, ele não as viu se mexer ou mostrar qualquer sinal de vida. Nesse aspecto, eram ainda mais inanimadas do que seu eco havia sido aqui no Mar da Alma. Sun-Ni coçou a cabeça. Seu medo inicial estava desaparecendo lentamente. No começo, ele estava apavorado, mas mais por ter sido surpreendido do que por sentir uma ameaça real. Afinal, este era o Mar da Alma dele. Poucas coisas poderiam prejudicá-lo aqui. Sun-Ni estava bastante certo de que as sombras não eram capazes de fazer nada, muito menos atacá-lo. Elas pareciam mais como manifestações de alguma faceta estranha de seu aspecto do que os seres reais. Como tal, elas não eram perigosas. A questão era: por que as sombras apareceram de repente? Depois de pensar brevemente sobre isso, Sun-Ni chegou à conclusão de que elas não apareceram, propriamente ditas. Em vez disso, elas sempre estiveram aqui, só que ele não tinha sido capaz de vê-las. Mas agora, com seus olhos mudados pela estranha transformação pela qual passou, ele podia, assim como podia ver os fios de diamante dentro do manto do titereiro. Falando no manto do titereiro, lançando um último olhar às sombras silenciosas para ter certeza de que elas não avançariam nele, Sun-Ni franziu a testa com suspeita e se virou. Suas costas instantaneamente começaram a formigar. É só pensar neles como peças elegantes de mobília. Quem disse que os mares da alma não precisam de um toque de design de interiores? Um pouco consolado, ele se aproximou das esferas brilhantes que representavam memórias e invocou o manto do titereiro. Uma das esferas flutuou para baixo e lentamente se apagou, revelando a armadura dentro. Assim como antes, Sun-Ni podia ver 5 núcleos brilhantes e inúmeros fios permeando o tecido cinza. Eles se assemelhavam a estrelas em miniatura reunidas em uma constelação. O manto veio de um tirano, que é uma classe de criaturas do pesadelo com 5 núcleos da alma. 5 núcleos da alma, memória de 5º nível, 5 núcleos. Faz sentido. Por algum motivo, o número 5 mexeu com algo em sua mente. Sun-Ni franziu a testa, sem entender o sentimento de inquietação que de repente surgiu do nada e interrompeu o fluxo de seus pensamentos. Tentando se concentrar na tarefa em questão, ele invocou as runas descrevendo o manto do titereiro. A descrição familiar apareceu no ar ao redor da armadura: memória, manto do titereiro. Classificação da memória: desperto. Nível da memória: V. Tipo de memória: armadura. Descrição da memória: um verme da dúvida. A identificação do nível era nova. Parece que o feitiço decidiu ser útil e incorporou o novo entendimento de Sun-Ni sobre o funcionamento interno das memórias em sua interface. Os níveis não eram algo que os humanos aprenderam com o feitiço. Em vez disso, era apenas uma maneira improvisada de diferenciar memórias de diferentes níveis de poder dentro da mesma classificação. Muitas vezes era pouco confiável e completamente errado, mas era melhor que nada. Mas no caso de Sun-Ni, a informação era 100% verdadeira. Ele poderia confirmar com seus próprios olhos apenas contando o número de remanescentes do núcleo dentro de uma memória. Ele até conseguia entender o propósito deles. Isso pode ser extremamente útil. No entanto, sua atenção foi atraída para outra coisa. Na parte inferior da descrição, um novo grupo de runas apareceu. Encantamentos da memória, durabilidade aprimorada, sem dúvida. Sun-Ni sorriu. Era isso que ele esperava. Anteriormente, ele só havia sido capaz de sentir intuitivamente as qualidades especiais de suas memórias, sem maneira de aprender sua verdadeira natureza e limites, exceto pela abordagem de tentativa e erro. Usar esse método durante uma batalha não era propício para a sobrevivência. Agora, no entanto, ele se concentrou em um dos encantamentos. Encantamento, sem dúvida. Descrição do encantamento: fornece ao usuário uma pequena quantidade de proteção contra ataques mentais. Bom saber. A quantidade era pequena porque era apenas uma memória desperta. Como durabilidade aprimorada era autoexplicativo, Sun-Ni dispensou o manto do titereiro e invocou o sino prateado. O pequeno sino tinha apenas uma faísca de luz, que era muito menos brilhante do que as que estavam dentro do manto do titereiro. Estudar as runas não mostrou nada interessante.
Era uma memória dormente de nível com um único encantamento que aumentava a distância em que seu som podia ser ouvido para vários quilômetros. Finalmente, era hora de dar uma olhada no fragmento da meia-noite. A elegante lâmina apareceu na frente de Sun Yi em toda a sua austera beleza. Memória, fragmento da meia-noite. Classificação da memória, desperto. Nível da memória, 3. Descrição da memória, forjada a partir do fragmento de uma estrela caída. Esta lâmina inabalável é firme e inflexível. Favorece aqueles dispostos a lutar até a última gota de sangue e não conhece rendição. Encantamentos da memória, inquebrável. Descrição do encantamento. Esta lâmina se recusa a ser quebrada e, assim, é durável além da razão. Aumentará muito o poder de quem a empunhar quando estiverem perto da morte. No entanto, apenas se o portador não se render. Sun Yi suspirou, ao mesmo tempo satisfeito e decepcionado. Agora ele sabia como acessar o poço de poder que se escondia nas partes mais profundas de seu coração quando o fragmento da meia-noite estava em sua mão. No entanto, só poderia ser feito quando ele estivesse à beira da morte, ferido e a minutos de perecer. Poderia salvá-lo de uma situação terrível ou criar uma oportunidade para um último ato heróico. Sun Yi não se importava com heroísmo, então a segunda opção não parecia atraente. A primeira era muito mais útil, mas apenas no caso de ele errar terrivelmente e se colocar em uma quantidade letal de problemas. Em outras palavras, só poderia ser usado se ele falhasse. Em batalhas normais, as qualidades especiais do fragmento da meia-noite não eram úteis. Que pena. Mas ter um trunfo na manga caso as coisas realmente desandem não é ruim. Terminado com as suas memórias, Sun Yi estava pronto para aprender sobre o novo atributo que havia recebido. Considerando a quantidade de dor que ele teve que suportar para adquirir aquela coisa maldita, ele tinha expectativas bastante altas. Procurando o grupo de runas que representavam seus atributos, Sun Yi focou sua atenção e leu cuidadosamente seus nomes. Havia 5 atributos: destinado, marca da divindade, filho das sombras, e o novo, trama de sangue. Sun Yi estava prestes a invocar a descrição do trama de sangue, mas parou. Algo não estava certo. Algo não batia. O sentimento de inquietação de antes havia retornado, agora muito mais forte. Quando foi que ele sentiu isso pela primeira vez? Por algum motivo, seus pensamentos estavam lentos e turvos. Ele sentiu uma forte inclinação para esquecer a estranha sensação e se concentrar em outra coisa. Mas desta vez, ele não fez isso. Foi quando eu estava estudando o manto do titereiro. E estava relacionado com o número 5. 5? Qual era o significado do número 5? Com sua atenção começando a enfraquecer, Sun Yi mordeu o lábio, fazendo gotas de sangue escorrerem. Uma explosão de dor clareou sua mente por um momento. Havia 5 atributos: destinado, marca da divindade, filho das sombras, e trama de sangue. O quê? Havia 5 atributos. Mas ele contou apenas 4. Desconcertado, Sun Yi encarou as runas. Ele tinha certeza de que havia um 5º atributo. Mas, por mais que tentasse, não conseguia ler o nome e a descrição dele. Toda vez que seu olhar caía nas runas correspondentes ao 5º atributo, ele se encontrava distraído, com a memória apagada de qualquer menção a ele. Lembrar que havia 5 atributos era incrivelmente difícil. Apertando os dentes, Sun Yi tentou manter a concentração, não permitindo que se distraísse. Ele não iria esquecer. 5. São 5. Tem 5 deles, droga. Imediatamente após dizer essas palavras em voz alta, algo mudou. Era como se um véu invisível tivesse caído de seus olhos. Ou melhor, de sua mente. Sun Yi congelou, choque e medo permeando seu coração. Ele estava se lembrando. Eu não vi um sonho. Sim, claro. Ele viu Cassie parada sobre ele com um pânico em seus olhos, implorando-lhe para lembrar do número 5. Não, espera. Era um sonho. Na época, ele acreditava que sim. Mas então, ele esqueceu. Assim como ele esqueceu o que realmente aconteceu, naquele dia. No dia em que Cassie acordou para contar-lhe algo importante.